E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos. Da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores. E ali recolheu todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Como podemos observar, Jesus ensinava naquele momento uma grande multidão. E Jesus, podemos ver nos versículos anteriores, ensinava a confiar no Pai. Jesus ensinava a confiar em Deus. Em certo momento, um homem disse a Jesus para que ele pedisse ao seu irmão para repartir a herança. E Jesus disse-lhe: homem, quem pôs a mim como juiz ou repartidor entre vós? Jesus estava dizendo que Jesus não tinha vindo ali para ser um juiz terreno, para repartir as coisas alheias, mas Jesus estava nos dizendo que Jesus tinha vindo para uma missão maior, a missão de buscar e salvar todo pecador. Aleluia! E Jesus nos ensina através dessa parábola contada sobre a avareza. O que é a avareza? A avareza é o desejo demasiadamente na busca pelas coisas terrenas, ou seja, pelas coisas materiais. E Jesus propôs uma parábola dizendo que um certo homem fazendeiro tinha adquirido uma grande colheita, e aquele homem não sabia
até certo momento, como ele ia fazer, aonde ele ia apoiar tudo aquilo que o seu campo produziu. E disse o homem: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Aquele homem teve uma grande ideia. Ele derrubou aqueles pequenos celeiros que ele tinha anteriormente e construiu vários bem maiores, ao qual ele depositou tudo aquilo que ele havia produzido. Mas ele não sabia o que estava por vir. Ele não sabia o que estava para lhe acontecer. E Jesus continua nos dizendo que ele disse assim consigo mesmo: alma, tens muito depósito, tens muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Aquele homem, a preocupação dele era consigo mesmo. A preocupação dele era apenas materialmente com a sua alma. Ele tinha produzido muito e disse para que a alma dele estaria farta por muitos anos. Mas Deus disse a ele, o próprio Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E para quem tem feito tudo isso? Aquele homem viveu uma vida preocupado somente com as coisas dessa terra. Aquele homem se preocupou consigo próprio. Em nenhum momento vemos na parábola Jesus dizer que ele glorificava a Deus. Aquele homem era um homem egoísta e pensava em si mesmo. Todas as coisas, todas as palavras ditas, ele dizia eu e mais eu. E nada de Deus. Ele não sabia ou nem pensava que tudo que ele tinha, tudo que ele havia adquirido, tinha vindo pelo Senhor. Mas o mal dele foi colocar a sua crença nas suas forças, no seu eu. Ao certo ponto que Deus, o próprio Deus, disse: louco. Deus disse àquele homem: tu é louco, tu não sabe o que está por vir nesta noite. Hoje pedirão a tua alma, e o que tens feito, e o que tens adquirido, para quem que é? Jesus estava nos dizendo que temos que ter o cuidado com a avareza, porque a avareza é um desejo obsessivo, é um desejo de conquista, é um desejo demasiadamente
Todas as vezes que ponhamos o desejo de conquista, ele fica maior do que Deus em nossas vidas. Jesus estava nos dizendo que a avareza não tem nada a ver com o provimento das nossas vidas. Pois o que provém dia a dia sobre a vida de cada um é a bênção de Deus. Mas a partir do momento que ponhamos a nossa confiança e depositamos o desejo obsessivo de conquistas em nossas vidas, deixamos Deus em segundo plano. E isso a Bíblia nos diz, o próprio Senhor nos diz, que é muito perigoso, tanto para mim quanto para você. Pois a avareza não tem nada a ver com o provimento para nossas vidas. Jesus está nos dizendo que devemos trabalhar. Sim, devemos trabalhar. Mas a avareza não pode fazer parte do meu e também do seu coração. Ou seja, a avareza não pode estar na minha e na sua vida. Temos que reconhecer a soberania e o favor de Deus sobre nossas vidas. Temos que glorificar o nome do Senhor em tudo aquilo que o Senhor nos concede. Você consegue falar o bairro inteiro da glória a Deus? Você consegue? O Senhor, O bairro inteiro. Ele veio tanto para mim quanto para você nos ensinar através da sua palavra. A avareza levará todos aqueles que têm o desejo demasiadamente de conquista à perdição eterna. Assim como esse homem produziu tanto, ele trabalhou tanto, mas esqueceu do Senhor. E naquela noite, a alma dele seria requerida. E o que ele tem feito, o que ele tinha feito para Deus. Eu digo nessa tarde, aonde se encontra Deus na minha e na sua vida? Qual é o lugar, qual é a importância que damos para o Senhor Jesus sobre nossas vidas? Pois o Senhor Jesus, Ele tem que estar no centro das nossas vidas, em todas as áreas. Em todas as áreas das nossas vidas, o Senhor Jesus tem que estar no centro. É bem verdade que o homem, ele se esquece do Criador. Ele se esquece de Deus e mal sabe que mais cedo, mais tarde, partindo desta vida, todos terão que prestar contas diante do Senhor. O homem, ele, enquanto ele não se
se entrega ao Senhor Jesus e faz dele o seu bem maior, a Bíblia nos diz que somos escravos do pecado. E o pecado gera morte, morte espiritual. Sabemos que no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que nos diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez. Depois segue-se o juízo. Sabemos que nosso tempo aqui, enquanto na terra, todos nós temos um anseio, temos uma chamada. Mas a alma minha e sua, ela permanece viva para sempre. É disso que eu estou falando. É disso. A nossa alma é um ser vivente. E no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus nos revela na sua palavra que todos aqueles que rejeitarem o Filho de Deus, todos aqueles que enquanto aqui na terra tiveram uma vida de rejeição e partindo daqui sem Jesus Cristo, comparecerão diante do juízo final. É disso que eu estou falando. E esse juízo final acontecerá para aqueles que zombarem da palavra de Deus, para todos aqueles que não aceitaram, para todos aqueles que rejeitaram, para todos aqueles que tiveram tempo e preferiram viver os desejos carnais e as coisas desse mundo. Eu prego aqui a palavra de Deus. Não é heresia, não é um evangelho falsificado, não é um evangelho light, é a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai de encontro o nosso pecado, os nossos desejos, vai de encontro o nosso eu, para nos libertar.